É claro, Alexandre, que qualquer partido político tem pretensão de disputar a eleição. O relacionamento da Câmara de Vereadores ou da bancada de vereadores de todos os partidos com a prefeitura é uma coisa, a discussão eleitoral e política é outra coisa completamente diferente. Qual é a sua avaliação da administração do prefeito Napoleão Bernardes? A velocidade de algumas ações poderia ser maior, né? Se fala muito que o senhor tem esse sonho de ser candidato a governador do estado. Procede? Eu queria lhe perguntar sobre como é que estão as investigações sobre o tapete negro. Fazem 3 anos que apresentaram as primeiras denúncias. Ele é a principal liderança política do Vale do Itajaí, deputado estadual, prefeito por 2 vezes. Em 2014, ele elegeu-se deputado federal, mas preferiu ficar como secretário estadual da Saúde. Dizem que sonha em ser governador de Santa Catarina. Com esse currículo, dá as cartas no PSD de Blumenau. O Informe Blumenau Entrevista recebe hoje João Paulo Kleinman. Prefeito, vou lhe chamar de prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Dizem que o PSD é o fiel da balança para o cenário eleitoral de 2016 em Blumenau. Para onde ele pender, tem muita chance de vitória. Com todo mundo que eu pergunto, principalmente o pessoal do PSD, a resposta é sempre a mesma. Tem que ver com o João. Então eu lhe pergunto, o que o João quer para Blumenau? O PSD vai ter candidato a prefeito? Primeiro que eu quero fazer uma correção, não acho que a minha opinião exclusiva seja assim tão importante na decisão do PSD, né? Acima de tudo, claro, eu posso e tenho a minha posição, meu posicionamento, mas não imagino que vai ser decisão de uma pessoa só a questão da eleição. É preciso, né, de fato, discutir, né, com o partido, com as suas lideranças, enfim, com as pessoas que compõem o nosso partido, o que de fato a gente, né, o que o partido pensa do ponto de vista da eleição. É claro, Alexandre, que qualquer partido político tem pretensão de disputar a eleição. Eu acho que ninguém forma um partido político, ninguém faz projeto que não seja para disputar a eleição. E é isso que eu defendo, né? Sempre defendi, continuo defendendo. Acho que o natural é o PSD ter candidato a prefeito, defender as suas bandeiras, né? Até a nossa própria questão hoje, né? com o governo estadual, o governador Raimundo Colombo, enfim, acho que o natural de fato, né? O partido que se prepara para consolidar ainda mais a sua, né? O seu papel no estado de Santa Catarina. Então é natural que até do ponto de vista estadual o PSD olhe, né, para os principais municípios de Santa Catarina e busque lideranças, busque oportunidades para poder disputar a eleição. Então acho que de fato o natural, o normal é que a gente dispute a eleição na próxima eleição. E temos aí, né, tem o próprio deputado estadual Jean Kuma, né, que disputou a eleição de 2012, teve um excelente desempenho, foi para o segundo turno, fez uma reeleição uma eleição muito forte para deputado estadual, enfim, tem um trabalho na cidade e discute-se, inclusive, outras lideranças, né? Eu acho que também é o momento de nós apresentarmos, acho que uma das coisas que o PSD de Blumenau e acho que ao longo dos últimos 10 anos a gente vem buscando isso cada vez mais, é trazer, né, buscar novas lideranças para dentro do partido, poder fazer o partido estar em renovação permanente. É isso que também faz com que o partido tenha força, qualquer partido tenha a sua força. Então, o secretário da Educação, Eduardo Deschamps, estadual, faz um trabalho realmente fantástico, tem uma experiência muito grande com relação né, tendo sido reitor da universidade, o Ronaldo Baumgarten, que, né, tem também um trabalho comunitário muito grande, eu acho que tem um perfil muito forte para a cidade, né, do ponto de vista da gestão, alguém que tem um trabalho comunitário, uma história da cidade, enfim, nós temos aí muita gente para disputar a eleição, por isso que eu acho natural que o PSD hoje busque o seu projeto para poder disputar a eleição de prefeito. O senhor não colocou o seu nome como potencial candidato a prefeito, se fala muito que o senhor tem esse sonho de ser candidato a governador do estado, procede? Eu acho que, na verdade, desejar, né, todos que estão na política têm
eu sabe muito bem que eu sempre defendi que a gente não pode passar o tempo inteiro discutindo eleição ou discutindo o sonho, né? Eu acho que a construção é feita em cima do trabalho que você faz, o trabalho que você desenvolve, é sempre como eu sempre me comportei, sabe? Eu nunca discuti eleição fora dela, sempre fui contra isso, porque senão a gente acaba muito tempo discutindo a eleição e acaba deixando de discutir aquilo que realmente importa nesse momento, que é fazer o melhor pelas pessoas, é poder dar em trabalho a confiança que a gente recebe durante a eleição. Então, certamente, o mesmo raciocínio que vale para a Prefeitura de Blumenau, para a cidade de Blumenau, vale para o governo do Estado, né? O governador está no início do seu segundo mandato, fez um primeiro mandato exitoso, foi reeleito no primeiro turno, tem uma série de investimentos em andamento em Santa Catarina. O PSD vai disputar a eleição. E lá também, gostaria de disputar a eleição? Claro, quem não gostaria, né? Mas o secretário Milton Obos, deputado João Rodrigues, deputado Gelson Merizo, enfim, também há um grande número de lideranças nessa direção. O importante e é justamente isso, é isso que dá, eu acho que a força e a consolidação de qualquer projeto político. E para o seu projeto político lá na frente, para esse seu sonho, é mais importante o PSD ter a prefeitura aqui em Blumenau ou está numa parceria com o PSDB, já pensando na eleição do Estado? Eu acho que essa conta não vale. A gente não pode tomar uma decisão importante, que é disputar a eleição para prefeito, né, que é talvez a posição hoje mais importante do serviço público, né? É você que está perto das pessoas, é o prefeito, seja de um município maior como Blumenau, seja de um pequeno município, é quem está perto, é quem está próximo, quem está resolvendo o dia a dia das pessoas, enfim, é para onde boa parte das expectativas das pessoas converge. E a decisão de disputar ou não disputar a eleição não pode ser porque é melhor para político ou para a eleição. A questão é, nós temos um projeto para oferecer para a cidade, nós temos queremos, né, quais são as ideias que nós queremos colocar na eleição. É isso que tem que direcionar o nosso posicionamento. Certamente, o PSD não vai discutir a eleição de Blumenau pensando no que é melhor do ponto de vista político para essa ou para aquela eleição. Nós temos que discutir, é importante, temos algo a apresentar, a sociedade gostaria que nós trouxéssemos essas ideias para a eleição, é isso que tem que valer. Prefeito, a gente tem percebido uma divisão interna no PSD com relação à proximidade ou não com o prefeito Napoleão Bernardes, né? Recentemente, os vereadores decidiram, eu entendo de uma forma isolada, o senhor me corrija, que deveriam aceitar o cargo de líder por conta do Robinho. E algumas pessoas dentro do PSD não concordaram com isso. O PSD está rachado? Como é que o senhor vê essas questões? Primeiro, o PSD não está rachado, né? Ainda que haja divergência não é racha, né? Até porque seria muito chato se todo mundo pensasse igual, ou tivesse realmente um chefe monolítico e monocrático dentro de qualquer agremiação. O que existe, e aí pode parecer retórica, mas não é preciso separar a relação que a Prefeitura tem com a Câmara de Vereadores, em função da própria governabilidade, e eu, até por já ter sido prefeito, né, eu jamais poderia defender que que a discussão na Câmara ou que a votação dos projetos levasse em consideração, né, você é contra porque é oposição ou você é a favor só porque é a situação, né? A discussão no sentido de aquilo que é interessante para a cidade, enfim. Eu acho que dar condição de governabilidade é importante para a própria cidade, né? Isso não significa que você concorde também com tudo. Eu acho que não dá para ser irresponsável. Então pode parecer muitas vezes simplesmente retórica, né? Estão posições dúbias, mas na verdade não. Acho que o relacionamento da Câmara de Vereadores ou da bancada de vereadores de todos os partidos com a Prefeitura é uma coisa, a discussão eleitoral e política é outra coisa completamente diferente, né? Pode parecer difícil essa convivência, mas na verdade não é, né? Eu acho que é uma questão de responsabilidade perante até a própria cidade na defesa das suas discussões, enfim, e ao mesmo tempo o PSD como partido, né, lá na eleição quer discutir
que é poder se apresentar para discutir com a cidade o seu projeto. O senhor acompanha de perto a política aqui em Blumenau, tem acompanhado de perto todos os fatos que se desenrolam no nosso cotidiano. Qual é a sua avaliação da administração do prefeito Napoleão Bernardes? Eu acho difícil fazer, até por ter sido prefeito, né? Então, às vezes é difícil a avaliação. Eu acho que há algumas coisas interessantes. Eu acho que todo governo acaba, né, tem as suas principais metas, propostas e tem colocado a cidade para avançar. Talvez acho que há a velocidade de algumas ações poderia ser maior, né? Que é o que, na verdade, é o que a cidade muitas vezes também faz esse questionamento. Prefeito, ainda falando mais um ponto sobre a administração Napoleão Bernardes, eu me lembro na reta final da sua gestão, o senhor anunciou com alarde a questão dos recursos do BID para importantes obras viárias e talvez uma das obras mais importantes era a ponte do centro naquele traçado. Qual é o seu sentimento? Já se passaram 3 anos, durante a campanha, o então candidato tucano fez uma proposta de um outro traçado e isso talvez tenha tido sido um componente importante na vitória dele, mas o que é fato é que há 3 anos Blumenau não sabe se vai ter ponte. O que eu defendo naturalmente, defendia na época e continuo defendendo hoje, né, embora, primeiro que acho que a discussão não pode ser de uma ponte só, né? O Blumenau precisa de uma e de várias outras pontes em vários outros pontos para melhorar o seu trânsito. Quando a decisão da escolha da ponte na rua Rodolfo Fraga, né, organizando o binário na rua Chile com a rua República Argentina, ela tinha todo um estudo que foi desenvolvido, né, em função do acesso em direção especialmente o acesso leste de Blumenau na República Argentina, que depois da ponte, né, com a ponte do Badford encaminhada, né, quando eu saí da prefeitura a ponte estava praticamente pronta, a chuva de 2011 acabou impedindo que a gente conseguisse terminar no final de 2012. Com isso, aquele acesso passava a ser um dos principais problemas de trânsito que a cidade tinha, ou ainda tem, na verdade. Então, por isso que a decisão pela ponte. Naturalmente, defendo o estudo que foi desenvolvido, entendo que ele foi, né, houve uma ampla discussão com a cidade naquele momento. Sempre acho que tanto é a respeito da decisão do próprio prefeito, tanto é que logo em seguida da eleição o edital estava pronto para ser lançado, acabei optando por não lançar o edital, justamente para permitir que o prefeito eleito pudesse fazer as suas avaliações, enfim, e tomar a sua decisão com relação à ponte. Acho que de fato precisa haver uma definição com relação a isso, né, e que se decida exatamente qual o projeto. Entendo que, né, a ponte da rua Rodolfo Fraga ela é importante justamente pelo binário que ela forma com a ponte existente, com a ponte Adolfo Konder e com a rua República Argentina. Quero uma avaliação do senhor, com a sua experiência, do que está acontecendo em Brasília, né? Cada dia tem uma denúncia nova de corrupção, nós vemos as principais lideranças dos poderes constituídos envolvidos em uma série de denúncias, deputados saindo no tapa, troca de acusações, muita interferência, muita barganha. Como é que o senhor avalia o cenário político nacional nesse contexto das nossas lideranças envolvidas em muitas denúncias? Alexandre, eu acho que o cenário hoje, né, e esse é o sentimento da sociedade, não é só o meu, ninguém é uma ilha, né, todo mundo sente a mesma coisa, precisa haver uma definição. Acho que o que pior pode acontecer hoje para o país é essa indefinição política, ela está fazendo a economia brasileira afundar. O Brasil está na perspectiva
de ter o seu segundo rebaixamento, que pode parecer algo, né, apesar de alguns antes tentaram desdenhar, na verdade, daquele rebaixamento anterior, acho que ele reflete justamente a visão que o mercado externo tem do Brasil hoje, né, que é a falta de perspectiva na sua solução, a falta de perspectiva para ajustar as contas governamentais, e entramos num círculo vicioso, né, ou seja, o governo gastou demais, gastou mais do que podia, a economia precisa arrecadar mais, só que não tem condições de cobrar mais, só precisa de fazer a economia crescer para poder, aí sim, buscar mais recurso, e a economia, pelo contrário, cai, isso faz com que a arrecadação ainda caia e os problemas só aumentem. E o país está absolutamente paralisado, justamente muitas vezes pela disputa política, né? Defendo que essa crise, esse desfecho tenham um desfecho, na verdade, o quanto antes, né? Entendo que a presidente Dilma, e aqui não vou entrar no mérito da denúncia ou não, mas entendo, e talvez essa seja uma rediscussão até do nosso próprio modelo de governo, não tem condições de continuar comandando o país. Vamos ver o que aconteceu agora nessa semana na Câmara, na última terça-feira, quando foi votada a chapa alternativa para compor a comissão do impeachment. O que interessa não é que o governo perdeu, né? O que interessa é que o governo perdeu por uma margem muito grande, numa votação secreta, ou seja, talvez aqueles 199 deputados que votaram na chapa, embora não dá para dizer chapa governista, mas enfim, mas que se colocaram talvez de alguma forma mais próximos do governo, enfim, embora acho que a decisão não tenha sido essa, isso demonstra que essa talvez seja a base máxima que o governo tem. Como é que você vai governar? Como é que você vai fazer uma discussão que envolveria mudanças na Constituição? Você vai querer discutir algumas mudanças, algumas reformas importantes que o país precisa, quando você tem, na melhor das hipóteses, 199 votos em 513. Então, o governo não tem condições mais de conduzir o Brasil. Acho que é um problema de credibilidade da parte do governo, e é essa credibilidade que falta para conduzir o país adiante. Então, acho que essa crise precisa ter um desfecho o quanto antes, porém não acredito, né, que o governo vai conseguir se manter dessa forma, né, porque a cada mês a cada dia, na verdade, as notícias econômicas pioram, a cada momento você vê um desânimo maior do ponto de vista da sociedade e o governo não tem capacidade de reagir. Acho que a presidente não consegue dar credibilidade para o governo, não consegue, a sociedade não lhe vê mais como alguém que consiga liderar o país para fora desse momento. Então, acho que é preciso até rediscutir, né? Acho que talvez isso, rediscutir não, mas acho que talvez isso traz aí uma reflexão sobre todos nós com relação à própria questão do governo, mas isso precisa realmente ser feito. Agora, honestamente, não acredito que seja, mesmo, vamos imaginar que a presidente Dilma consiga lá em fevereiro, quando essa primeira fase, ou março, quando essa primeira fase do impedimento for votada, digamos que ela consiga, a exemplo que aconteceu nessa votação, manter esses 199, 190 votos. Ela não será afastada com isso, né? Ela precisa, se não me engano, de 172 ou 173, alguma coisa assim. Então, ela hoje teria os votos necessários para continuar. Agora, ela vai conseguir governar o Brasil com esses 180? Lembrando que tem outras denúncias ainda correndo. Não, mas eu tô discutindo justamente, quer dizer, isso tudo faz com que o governo todo fique nessa agenda e não consiga discutir. Tá aí o próprio ministro Levi dizendo que se o Congresso não der também um mínimo sinal de que está disposto a fazer algumas ações aí para tentar melhorar a credibilidade do Brasil, ele também está fora. Mas a oposição também não tem uma responsabilidade, como o senhor acabou de dizer, é bem provável que ela tenha os votos necessários por conta de tudo que está ali. A oposição também está fustigando dia a dia. Não era hora, talvez, de tocar o barco? Não, a questão quem tem a questão, acho que praticamente é credibilidade. Quem tem hoje, né, credibilidade para tentar, olha, precisamos parar, né, precisamos unir o país em torno de um projeto que nos permita ir adiante. Hoje as pessoas que estão colocadas... Hoje
infelizmente, não acredito que a presidente Dilma tenha essa condição. Prefeito, a maior liderança aí do PSD de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, né, que o senhor é muito próximo, manifestou recentemente o apoio à presidente Dilma. Eu até brinquei numa postagem que a gente fez no Informe Blumenau. O que significa esse apoio para a presidente? Não significa nada, mas para ele foi um desgaste. A gente percebeu nas redes sociais muita gente dizendo, pô, mas eu votei em ti, como é que tu faz uma coisa dessa e tal. O que levou o governador a manifestar esse apoio? Que não é a primeira vez, né? Na verdade, eu acho que é preciso separar, né? Independente da opinião pessoal que a gente tenha com relação ao presidente, é preciso separar também a questão do papel institucional, né? Talvez não seja a posição do Raimundo Colombo, mas a posição muitas vezes do governador, né? Talvez o posicionamento da relação institucional, na verdade. Né? E houve uma reunião, né, para discutir um assunto extremamente importante e relevante, que é a questão do combate ao mosquito, a questão do surto de microcefalia, especialmente na região nordeste do Brasil, que é seguramente um dos maiores problemas de saúde pública já enfrentados pelo Brasil nos últimos 60 anos. E junto sai uma carta, vocês podem assinar também esse documento. Quer dizer, acho que nem era o momento de fazer essa discussão. E concordo contigo, acho que não vai ser nem essa carta, nem a carta dos 70 juristas que também fizeram o manifesto, enfim. A discussão não é essa, né? A discussão é aquilo que eu estava dizendo antes, é credibilidade, essa é a discussão. Prefeito, estamos nos encaminhando no final, tem duas perguntas. Eu queria lhe perguntar sobre como é que estão as investigações sobre o tapete negro. Fazem 3 anos que apresentaram as primeiras denúncias. O processo corre a segredo de justiça. O que o senhor diz desse processo, o que também chamou muito a atenção aqui da comunidade? Na verdade, até hoje as denúncias não foram aceitas ainda, né? Então, ninguém mais do que eu tem interesse, eu volto a dizer, não houve absolutamente nada de errado, né? Eu tenho absoluta consciência disso. E até hoje, né, não há ainda, as denúncias não foram aceitas ainda, né? Então nem começou, na verdade, o processo propriamente dito. Para encerrar, eu me lembro quando o senhor, logo depois de ter sido eleito deputado federal, o senhor optou pela Secretaria de Saúde, aí uma conversa, e o senhor ainda disse que ia ser um ano muito difícil no Congresso Nacional, né? Parecia que o senhor estava prevendo tudo isso que ia acontecer. Hoje o senhor está convicto que realmente foi a melhor decisão ter assumido a Secretaria de Saúde do Governo do Estado do que uma vaga na Câmara dos Deputados? Acho que a questão, eu busquei a eleição, a oportunidade de continuar servindo a cidade e a região. E entendo que poderia, né, como acho que eu consegui demonstrar ao longo deste ano, trazer muito mais retorno para o mandato, para a confiança, na condição de secretário. Vamos citar alguns exemplos, né? O recurso que houve para o Santo Antônio, nós aumentamos 70% o recurso do repasse mensal para o Santo Antônio, saindo de 420 mil para 700 mil reais por mês. O próprio Arcanjo, investimento no equipamento de mais de 10 milhões de reais, ele demonstrou sua importância na última operação aqui durante a operação das festas de outubro. Tem as novas obras, a conclusão das obras do Hospital Misericórdia, que já tem recurso assegurado, os equipamentos e ampliação para a UTI coronariana do Hospital Santa Isabel. Nós estamos discutindo, além das próprias obras do Hospital Santo Antônio, além do próprio repasse, recurso para os outros hospitais aqui da região, seja para Rio do Cedro, seja para Timbó, seja para... até um pouco mais no Alto Vale também, o início do serviço de oncologia no Alto Vale, em Rio do Sul, que no Alto Vale talvez seja a grande notícia do ponto de vista de saúde esse ano, e só para citar algumas dessas ações. Então, aqueles que acreditaram, que confiaram naquilo que, né, na proposta, confiaram no trabalho, acreditaram naquilo que já tinha sido feito durante a prefeitura e que poderia continuar realizando pela cidade, tenho certeza que, como secretário de saúde, eu tenho condições de poder dar essa resposta, que é o que eu tenho o objetivo de fazer e venho realizando. Então, claro, e a par disso, Brasília está vivendo esse momento conturbado. Tenho certeza que aceitei, sei que é uma decisão difícil, né? Fui muito cobrado no começo por conta disso, mas tenho hoje, né, um ano depois, a absoluta consciência de que a resposta, o trabalho em favor da região
tem valido a pena, tenho certeza disso. Secretário Estadual da Saúde, João Paulo Kleiman, muito obrigado pela sua presença. Ano que vem é um ano eleitoral e certamente o Informe Blumenau Entrevista vai tentar novos contatos, né? O senhor certamente também vai ser protagonista desse processo eleitoral. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Terminamos então essa entrevista. Um abraço.